Salve, pessoal! Mais uma questãozinha agora, questão de número 8, também sobre Clarice Lispector, e mais uma vez uma microcrônica, né? Eu já tinha comentado com vocês, né, um comentário geral que nós fizemos aí sobre a prova como um todo, que é interessante que a gente explore mais o livro da Clarice, né? Que a prova pecou um pouco, talvez, por apresentar duas crônicas, vamos dizer, estruturalmente muito parecidas e poucas abordagens sobre o livro como um todo. Aqui nessa questão, inclusive de forma bastante atípica, nós temos apenas 4 itens no somatório, né? Do 1 ao 8. E vamos observar que somente o item 8 tem uma consideração sobre o livro como um todo. De resto, é uma interpretação sobre o trechinho, tá? Então, eu acho que isso desperdiça um pouco a presença do livro na prova, tá? Essa é a minha pequena crítica aqui. A prova que, de modo geral, eu achei muito boa, muito bem elaborada. Mas olha só, então, Liberdade é o nome do texto, é uma microcrônica que começa na linha 1, termina na linha 3 ali, tá? Com uma amiga chegamos a tal ponto de simplicidade ou liberdade que às vezes eu telefono e ela responde, não estou com vontade de falar. Então, eu digo até logo, vou fazer outra coisa. Olha só o que dava para fazer com essa crônica. Dava para relacionar, por exemplo, com aquele texto Os Grandes Amigos, que traz a ideia de uma amizade sincera, né? Quando eles se despedem sabendo que não querem mais se ver, por exemplo. Tá? Então, quer dizer, esse espaço que um dá ao outro numa amizade sincera, que é tema de uma das crônicas que está no final do livro, das mais conhecidas crônicas da Clarice neste livro, chamada Os Grandes Amigos. Poderia se fazer uma relação, por exemplo, tá? Não aconteceu, tá? Bom, vamos lá, então. Análise da questão em si, os itens 1, 2, 4 e 8. Item 1. O emprego do termo ou marca uma relação de antagonismo, seria, né, de oposição, entre os termos simplicidade e liberdade. Aí, olha só, chegamos a tal ponto de simplicidade ou liberdade que às vezes eu telefono e ela responde, não estou afim de falar. E eu digo, tá, então beleza, deixa para lá. Olha só, simplicidade ou liberdade são termos que aqui estão no mesmo sentido, né? Que se aproximam, tá? Então, quer dizer, a nossa relação é tão simples, é tão livre, quer dizer, está tudo no mesmo sentido de que nós temos uma certa flexibilidade, de que nós não cobramos nada uma da outra, né? Então, é isso. Existe uma simplicidade ou liberdade. As expressões estão colocadas quase que como sinônimas nesse caso, tá? Então, o item de número 1 está errado porque trata de antagonismo, né? Como se fosse uma coisa ou outra. Não, né? Seria simplicidade ou liberdade. Ou seja, as expressões estão tratadas dentro de um campo de significado semelhante, como se fossem praticamente sinônimas. Foi isso que a Clarice pretendeu com o emprego do termo ou, beleza? Bom, o item 1, então, já vimos, ele é errado. 2. O texto 7 é marcado pela presença das vozes da narradora e de sua amiga. Sim, né? A voz da narradora, né? O próprio comentário que a cronista faz aqui sobre a sua relação de amizade. E aqui, olha só, ela responde, não estou com vontade de falar. Então, eu digo, até logo. Então, nós temos a voz da amiga, ela responde, e a minha voz, eu digo, beleza? Então, o item 2 é verdadeiro, embora essa marcação não esteja feita com travessão, aspas, né, que normalmente são usadas para representação do discurso direto, nós temos sim a presença, né, das vozes da cronista e da sua amiga. Portanto, o item 2 é verdadeiro. 4. A narradora do texto 7 aceita com naturalidade a recusa de sua interlocutora de continuar o diálogo. Sim, então eu digo até logo, vou fazer outra coisa. Naturalidade, né? De boas. Então, itens 2 e 4 verdadeiros. 8. Clarice escreveu essa obra com o objetivo de aproximar sua literatura dos jovens, especialmente dos não leitores, razão pela qual fez uso de textos curtos e simples. Galera, isso foi muito trabalhado nas nossas aulas, né? Isso está presente em todos os meus slides a respeito do livro, quando a gente diz assim, ó, o livro, apesar do título, né? Esse título é enganoso. As crônicas não foram feitas pela Clarice para os jovens leitores. Elas foram produzidas para o público em geral dos jornais, do Jornal do Brasil, onde ela publicava essas crônicas originalmente. E a escolha dessas crônicas para uma edição de um livro chamado Crônicas para Jovens, esta sim, a escolha feita por Pedro Carpe Vasques, privilegiou, né, crônicas que esse estudioso da obra de Clarice acreditava que fossem interessantes para apresentar Clarice aos jovens leitores. Mas vejam, a Clarice não escreveu a obra com o objetivo de se aproximar de jovens leitores. Não. Os textos aqui, eles eram publicados no jornal para um público geral, né, predominantemente adulto. Então, não eram crônicas feitas para jovens. Foram escolhidas para os jovens leitores por um estudioso chamado Pedro Carpe Vasques, tá bom? Então, o público-alvo da Clarice não eram os jovens leitores, não. O item 8 é falso, beleza? Ficamos com 2 e 4, então, nessa questão, e vamos em seguida para a análise da questão de número 9. Valeu!